sabemos muito bem que com as palavras que saem da nossa boca, nós podemos construir um mundo à nossa volta. Amém? Podemos construir um mundo de bênçãos ou um mundo de maldições. Por isso a Bíblia diz em Provérbios 18 que nós precisamos atentar bem para aquilo que nós falamos. Porque na nossa boca está o poder da vida e da morte. Amém, irmãos? Então, estar atento àquilo que nós falamos no nosso dia a dia fará toda a diferença no nosso futuro. Porque a Bíblia diz que palavras são sementes. Amém? Palavras são sementes. E toda semente ela tem um potencial em si de germinar e dar fruto. Assim também, as palavras que saem da nossa boca, que são sementes, elas darão fruto um dia. E os frutos que virão dessa semente irão alimentar a nossa vida. Por isso a Bíblia diz em Provérbios 18, que do fruto da boca o homem ele se alimenta. Amém? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 11. Marcos 11, no verso de número 12. Aleluia. Diga graças a Deus. Deus é bom. Vai declarando, Deus é bom. Deus é um Deus de abundância, irmãos. Amém? Deus é um Deus de milagres. Aleluia. Deus é um Deus de fé. Deus é um Deus de coisas positivas e não de coisas negativas. Amém? Marcos capítulo 11, verso de número 12. Marcos 11, 12. Esse texto não é desconhecido para a igreja. No dia seguinte, Jesus, quando estavam saindo, ou no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse, ou seja, então Jesus disse à figueira, ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isto. O que Jesus disse à figueira? Nunca mais coma alguém fruto de ti. E a Bíblia diz que os discípulos, eles ouviram. Amém? A Bíblia não diz que eles viram, mas a Bíblia diz que eles ouviram. E por que é que eles não viram? E tão simplesmente ouviram? Porque Jesus lançou uma palavra. A palavra é uma semente. E ela tem o tempo certo para dar o seu fruto. Amém? Poderia ter transcorrido uma semana, um mês, um ano, mas em Isaías capítulo 55, no verso 11, o Deus Todo-Poderoso diz, nenhuma palavra que sai da minha boca volta vazia. Amém? Aleluia. A dúvida, irmãos, anula o milagre. Amém? Tão importante quanto aquilo que falamos é a maneira como nós ouvimos. Os discípulos não viram, mas eles ouviram. Amém? E como Deus é fiel, e como a palavra dele não volta vazia, ainda que tivesse transcorrido uma semana, aquilo que Jesus havia dito, haveria de acontecer. Por isso a Bíblia diz que no dia seguinte, passando eles por aquele caminho, os discípulos viram. Fala com quem está do seu lado, você fala hoje, e amanhã você vai ver. Ha!
Eu lanço a palavra hoje e amanhã eu vou ver. Amém? Agora a Bíblia também diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e um ano é como 1000, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Diga, eu criei, por isso eu falei. Nós temos o Espírito da fé habitando dentro de nós. Em Romanos capítulo 8, Paulo diz que o Espírito que nós recebemos não é o Espírito que fala negativamente, mas é o Espírito que fala positivamente, porque o Espírito que nós recebemos é o Espírito de adoção com o qual nós falamos, Pai, Pai. Aleluia. Amém, irmãos? No dia seguinte, passando eles por aquele caminho, eles viram que aquilo que Jesus havia dito aconteceu. Amém? E a palavra de Deus diz que assim como Jesus é, somos nós neste mundo. Em Romanos 8, 29 está escrito que Deus, quando olha do céu para a terra, Ele vê não somente o Vitor, mas Ele vê mais do que isso, porque está escrito que em Jesus somos novas criaturas, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então Deus olha do céu e Ele não vê o Vitor de ontem, Ele vê o Vitor de hoje. E Deus diz, ali está o meu filho, ali está alguém que tem a imagem do meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Somos filhos de um Deus que é poder. Amém? E que tem todo o poder. A Bíblia registra que quando nós falamos, aquilo que nós falamos, se falamos com fé, acontece. Amém? Agora você já deve ter observado que há pessoas que falam somente negativamente, embora falando negativamente, estão falando com fé. Quando elas dizem não vai dar, tenha certeza que elas estão falando com fé, que não vai dar. Mas quando elas dizem vai dar, elas estão falando com fé, vai dar. Amém? Aleluia. Então no dia seguinte, passando pelo caminho, viram que a figueira havia secado. E foram a Jesus e disseram, mestre, tu falaste e aconteceste. Tu disseste o que disseste, aconteceu de fato. A figueira secou-se. E então agora vem o texto que nós aprendemos a amar. E eu gosto, em algumas versões, quando Jesus diz assim, em verdade, eu vos digo, que se alguém disser a este monte, em verdade, ou seja, tenha plena certeza. Esteja 100% convicto que se alguém disser a este monte e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será com ele. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Agora, irmãos, a Bíblia também diz que a palavra da fé está na nossa boca e no nosso coração, ou pelo menos deveria ser assim sempre. Romanos capítulo 10. Ou seja, a palavra da fé deve estar na boca e ao mesmo tempo presente no coração. Quando Moisés estava conduzindo o povo da terra do Egito para a terra de Canaã, houve um determinado momento em que Moisés parou e começou a falar com Deus, com o povo acerca das grandezas de Deus e daquilo que Deus poderia fazer.
E o povo parou, como que duvidando das coisas que Moisés estava dizendo, e Moisés disse para eles: olha, não é necessário que venha alguém do norte para dizer para vocês, ou que venha alguém do sul para falar para vocês, porque a palavra que eu estou falando com vocês está agora diante de vocês, e vocês vão tomar a decisão de crer nessa palavra ou não crer. Por isso Paulo diz que a palavra da fé está na boca e no coração. Amém? Ou seja, a boca, ela sempre irá falar daquilo que o coração está cheio. Amém? Ou seja, as declarações de fé que foram proferidas por Jesus, elas foram proferidas por causa do nível de comunhão que Jesus tinha com o Pai. Ele dizia: eu falo aquilo que eu ouvi o meu Pai dizer. Eu não falo por mim mesmo, eu falo daquilo que eu ouvi o meu Pai falar. Aí, algum tempo atrás, antes de conhecer a palavra da fé, pregador do evangelho, pastor de igreja, eu dizia assim: mas poxa, era Jesus, né? Jesus era Jesus, o Filho de Deus. E aí eu vim aprender que eu sou um filho de Deus. Ah, aleluia! De fato e de verdade. Amém? Aleluia! Ah, Jesus, bom, mas Jesus era Jesus, o Filho de Deus. E você? O que você é? Diga: eu sou um filho de Deus. Amém? Eu sou um filho de Deus. Por isso Jesus, ele diz: aquele que crê em mim vai fazer as obras que eu fiz, e obras maiores irá fazer, porque eu estou indo para o Pai. Amém? Foi Jesus que disse. Ele fez esta declaração: aqueles que creem em mim vão fazer as obras que eu faço, e vão fazer obras ainda muito maiores, porque eu estou indo para o Pai. E eu vou dizer para você uma coisa: existe hoje homens e mulheres que estão crendo e estão fazendo tais obras. Amém? Que estão sacudindo o mundo, simplesmente porque tomaram a decisão de crer e falar segundo aquilo que criam. E o Deus que não pode falhar está cumprindo a palavra que Ele mesmo disse. Aleluia. Após Jesus haver ressuscitado, irmãos, a palavra de Deus diz que Ele esteve com os discípulos, e por 40 dias Ele esteve ministrando na vida dos discípulos, dando ensinamentos pelo Espírito Santo. E após tendo cumprido os 40 dias, Jesus voltou para o Pai, e os discípulos ficaram aqui. E foram fazer exatamente aquilo que Jesus lhes havia mandado fazer. E a Bíblia diz que eles foram pregando a palavra, falando a palavra. E o Senhor era com eles, confirmando a palavra com sinais. Agora entenda bem uma coisa, irmãos. Nós podemos usar declarações de fé para trazer à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. Amém? Quando Deus foi a Abraão e disse: Abraão, você tem 75 anos, eu estou vendo a tua situação, estou vendo a situação da tua mulher, mas eu estou te dizendo, você será pai de nações. Eu tenho te constituído por pai de nações. E a Bíblia diz que Abraão creu no que Deus lhe havia dito, e não deixou-se enfraquecer em momento nenhum. Eu creio que nos momentos de maior dificuldade de Abraão, e a Bíblia registra isso lá em Romanos capítulo 4, Abraão, ele parava e lembrava: Deus disse, e se Deus disse, eu também posso dizer, e Deus vai honrar. E Deus honrou. Amém? Aleluia?
Com as palavras que saem da minha boca, eu trago à existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Coisas boas ou coisas ruins. Quando eu era criança, lá em Minas Gerais, minha mãe dizia assim: meu filho, não fala nome feio, porque o nome feio atrai coisa ruim. E é verdade. E é verdade. Eu estava ministrando em uma igreja lá no Amapá e chegou uma senhora para mim e disse assim: irmão, eu estou ficando doida. Mas como assim? Eu fui ao médico e o médico me disse que eu estou ficando doida. E eu percebi que não ia adiantar muita coisa eu conversar com ela ali aquela hora, porque ela estava convicta de que ela estava ficando mesmo doida. E eu disse para ela: irmã, a senhora vai fazer uma coisa. A senhora conhece a Bíblia? Conheço. Pegue a carta de 1 João. Hoje é domingo. A senhora vai ler essa carta durante uma semana. Durante 7 vezes o dia. Lê 1, 2, 3. São 15 minutos para ler a carta de 1 João. Vai lê-la toda. Do primeiro capítulo ao último capítulo. Durante toda a semana. E domingo eu vou estar novamente aqui. Então nós vamos conversar. Passou-se aquela semana. E eu fui no domingo, voltei lá na igreja em Araçagi. Quem esteve lá no Maranhão conhece essa localidade. E lá estava a senhora. Diferente. Penteada. Percebia-se que ela havia tomado banho, roupa limpa, né? Sapato nos pés, bem trajada. E então eu fui conversar com ela: e aí, irmã, como é que está? Irmão, o médico estava me enganando. Por quê? Veja bem, irmãos, o homem natural, ele não entende as coisas de Deus. O médico estava falando daquilo que ele cria, que ela estava ficando louca, em decorrência dos fatos que estavam acontecendo na vida dela. Mas eu falei para ela daquilo que eu creio. Quando eu disse para ela: vá para a tua casa e leia a carta de 1 João durante uma semana, 7 vezes durante o dia, é porque eu creio que Romanos capítulo 12 não está na Bíblia apenas para encher papel na Bíblia, irmãos. Quando em Romanos 12, Paulo diz que devemos renovar a nossa mente com a palavra de Deus, é porque a palavra de Deus verdadeiramente tem esse poder de renovar a nossa mente. A leitura da primeira carta de João mudou a maneira daquela senhora ver a ela mesma. No final daquela semana, ela estava vendo exatamente o que ela era. Ou seja, ela descobriu na palavra que ela era, ou não, que ela é uma filha de Deus. Isto fez toda a diferença na vida dela. Amém? Quando eu abro a boca e digo: Deus é bom. Lá no meu trabalho eu estou sempre dizendo para quem trabalha comigo: Deus é bom. Eu imagino que eles devem ficar perguntando assim: por que será que ele fala tanto assim que Deus é bom? É porque Deus é bom. Não importa o que esteja acontecendo à minha volta, Deus é bom. Deus é imutável, irmãos. Ele não muda jamais. Amém? O seu amor é leal e o seu amor é verdadeiro e ele dura para sempre. Deus é imutável, a palavra dele também é imutável. Quando Jesus falou àquela figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti, Deus ouviu também o que Jesus havia dito. E Deus então certamente disse: eu não posso deixar o meu filho envergonhado. Amém? Quando o pastor José Satiro chegou na Colômbia para iniciar o ministério dele, foi do Brasil para lá, levado por uma visão que Deus lhe havia dado. Passou um certo tempo, Deus falou para ele assim: eu quero que você ande na cidade, lá na cidade onde ele estava, na Colômbia,
e eu vou te levar no terreno que vai ser, onde vai ser construído o templo. O templo sede do seu ministério. E ele foi no terreno, e era um terreno muito grande, um terreno imenso, muito grande. E ele disse: pai, se o senhor está dizendo que vai ser aqui, vai ser aqui. E ele conta que então ele precisava comprar esse terreno, não tinha dinheiro, mas Deus falou para ele assim: você é o meu filho. Você vai ao banco e diga que quer falar com o gerente. E quando te perguntarem quem você é, diga: você é o meu filho. E chegou lá na antessala do gerente, e a secretária veio atendê-lo. Quem é o senhor, afinal? Eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho do rei. Irmãos, a Bíblia diz em Efésios capítulo 3, verso 20, que Deus fará sempre muito mais, abundante, muitas vezes mais, do que tudo aquilo que nós pensamos ou pedimos, segundo o seu poder, que opera em nós. E esse poder já está dentro de mim e dentro de você. E o Satira então foi e conversou com o gerente. E falou para ele essas palavras. Segundo o pastor Satira, eu tive com ele na Argentina, e ele disse: eu falei essas palavras. Eu sou um filho do rei. E o gerente: mas nunca vem aqui filho de rei? Quem será esse rei? E o Satira então entrou. É o senhor que é o filho do rei? Sim, eu sou o filho do rei. E o que é que o senhor precisa? Tem que comprar um terreno aqui, preciso de dinheiro. Aí conversaram lá e o gerente liberou para ele o dinheiro. Foi muito dinheiro na época, mais de $100 mil o terreno. Cara, muito dinheiro. E o pastor Satiro ficou tão feliz. E pegou aquele dinheiro e foi lá pagar o dono do terreno. Decorreu-se um tempo, né? E o pastor Satiro chegou lá para pagar. E chegou lá, os filhos daquele senhor o receberam e disseram para ele: o nosso pai morreu. O dono do terreno havia morrido. E eles disseram assim: e nós honramos muito aquilo que os nossos pais nos falam aqui na Colômbia. E antes dele morrer, ele disse para nós: olha, eu ia vender esse terreno aí para um pastor chamado José Satiro. Ele vai vir aqui, mas vocês não vão receber dele o dinheiro. Vocês vão dar para ele esse terreno. Vocês não entenderam? Vocês não entenderam? Ele entrou na sala fazendo uma declaração. Verdadeira ou falsa? Em João 1,12 a declaração diz que somos filhos de Deus. E todos quantos o receberam, receberam o direito de serem feitos filhos de Deus. Então ele não estava mentindo quando ele entrou ali e disse: eu sou filho do rei. Ele fez uma declaração pública daquilo que ele cria no coração dele. E como Deus, que é o meu pai, que é o teu pai, ele faz sempre muito mais, abundante mais, muitas vezes mais, do que tudo aquilo que nós pensamos ou pedimos, segundo o seu poder que opera em nós, presente ali naquela hora. Pronto, ele falou a palavra e ele não pode ser envergonhado. Ele pega o dinheiro, vai lá pagar, e então ele tem uma grande surpresa. O terreno é teu e você não vai pagar um centavo por ele. O nosso pai mandou te dar o terreno. E o pastor Satira então pegou o dinheiro, que seria para a compra do terreno, e construiu o templo. Amém, irmãos? Aleluia! Deus é bom, irmãos.
Eu estava pregando em uma igreja aqui na Serra, chegou uma senhora e disse: irmão, ore por mim, porque eu vou fazer uma cirurgia de pescoço. Cirurgia de alto risco. A cirurgia vai ficar por mais de 22 mil reais. Isso há 10 anos atrás. Mais de 10 anos atrás. E ela disse para mim: o meu esposo já pegou na caixa da Vale metade do dinheiro. Porque o plano não cobre tudo, só cobre a metade. Então ele já pegou metade do dinheiro para pagar a cirurgia. E eu disse para ela assim: mas a senhora quer ser curada hoje ou amanhã? Por meio da oração ou por mão dos médicos? E ela disse: eu quero ser curada hoje. Jesus chegou para o cego Bartimeu e perguntou: o que queres que eu te faça? E ele disse: que eu veja. E Jesus disse: então veja. Você falou, você declarou com a tua boca aquilo que você traz no seu coração. O desejo do teu coração é ver, então veja. Quando aquela senhora disse para mim: eu quero ser curada hoje, então eu disse para ela: pronto, está feito, está curada. Passou uma semana, ela me procurou e disse: irmão, sabe o que aconteceu? Eu falei: sei, claro, ué. A senhora foi curada. E ela disse: eu fui curada. E o dinheiro que nós pegamos de empréstimo na Valia, que o meu esposo pegou, nós vamos comprar um carro zero com ele. E ela comprou um dos primeiros Fiestas que foi lançado no mercado aí. Comprou à vista. Amém, irmãos? Deus fará sempre mais, abundantemente mais, do que tudo aquilo que nós pensamos, segundo o seu poder que está em nós. Nós temos o espírito da fé, nós cremos e por isso nós falamos. E sabendo que as palavras que saem da nossa boca podem construir para nós um mundo de sucesso ou um mundo de derrota, então nós precisamos estar atentos àquilo que nós falamos. Mas você pode dizer assim: eu tenho feito tantas declarações de fé e não tenho visto muita coisa acontecer na minha vida. Diga comigo assim: toda ação tem uma reação. Toda causa tem um efeito. Não é verdade? Amém? Há um momento que nós precisamos parar e ver. Eu nasci de novo. Sou um filho de Deus. Sou justo. Sou santo. Sou irrepreensível. Sou um herdeiro de Deus. Co-herdeiro de Cristo. Não sou desse mundo. Aleluia. Sou filho do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Meu Pai não muda. Então por que as coisas da minha vida estão tão emperradas? Se fosse alguns anos atrás, eu ia dizer para você: irmão, não tenta entender isso não, porque isso é um mistério, irmão. O mistério já foi revelado, irmãos. O mistério é Cristo. Amém? Está escrito em Hebreus capítulo 1 que Deus falou. Mas hoje Ele fala por meio do seu Filho. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a palavra. Então nós vamos ver, nesse mesmo texto, onde nós encontramos essa grande declaração de fé, feita pelo nosso Senhor Jesus, e que funcionou. E por que que às vezes não funciona na nossa vida? Quando nós precisamos tanto. Quem precisa de milagres aqui? Eu preciso de milagres. Todo dia. Tudo que Deus faz na minha vida é milagres, irmãos. Tudo que acontece na minha vida são milagres. Amém? Não pense você que milagre é só o coxo que anda. É também. O cego que vê é também. O surdo que ouve também é. O mudo que fala, um grande milagre. Mas aquelas pequenininhas coisas também são milagres. Amém? Aleluia. Então vamos ver. Volta lá em Marcos 11. Amém?
Aleluia. Então no verso 24, Jesus diz assim: portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Deus, eu tenho feito tantas declarações, mas como é que está o seu coração? Como é que está o meu coração? Amém? Irmãos, entenda bem, fazer declarações de fé não é estarmos simplesmente falando, mas é falando e crendo. Amém? E a fé, ela só opera pelo amor, irmãos. A fé, ela só opera pelo amor. A Bíblia nos exorta a limpar o nosso coração todos os dias. Amém? A palavra de Deus nos exorta a fazer isso, a limparmos o nosso coração todos os dias. De quê? De tudo aquilo que pode fechar o canal de bênçãos de Deus na nossa vida. Amém? Você nunca irá colher alguma coisa lançando a tua semente em um terreno que está cheio de espinhos. Se você quer colher alguma coisa, você vai primeiro limpar o terreno, remover a terra, remover as ervas daninhas, tirar todas as pedras que ali existem, e então você vai lançar a semente. Isso está na parábola do semeador em Mateus 13. Porque parte da semente caiu na beira do caminho, vieram as aves do céu e comeram. Parte caiu em terreno pedregoso, não germinou porque não tinha raiz. Mas uma outra parte caiu em terreno cheio de espinhos. Espinhos que crescendo sufocaram a semente e a mataram. Mas houve uma parte da semente que caiu em uma boa terra. E aquela que caiu em boa terra produziu frutos. Amém? E Jesus diz: a alegria do meu Pai está no fato de que vocês podem, se vocês quiserem, dar muitos frutos. Para tanto basta tão somente que vocês estejam em mim e as minhas palavras estejam em vocês. João 15. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão pedir o que vocês quiserem e vos será feito. Vocês vão falar e a palavra de vocês não irá voltar vazia. Então limpar o coração da falta de perdão. Sabe? Dizem os historiadores desse século, né, que a mãe de Watchman Nee, ela nunca ia para a cama deitar sem que antes ela fizesse um período de meditação sobre no que de repente ela poderia ter feito de errado durante o dia e se consertar. Sabe? Irmãos, nós somos a palavra da fé. Amém? Mas nós precisamos atentar para essas coisas. Jesus diz: aquele ramo que dá fruto, ele é podado para que ele dê mais fruto ainda. Amém? Aleluia. Irmãos, não tenha dúvida, os homens que avançaram na fé, avançaram porque o coração desses homens estavam isentos de falta de perdão, isentos de julgamento temerário. Kenneth Reagan conta em um dos livros dele que ele passou mais de 16 anos sem saber o que era uma dor de cabeça.
E um belo dia, após sair de uma reunião com alguns pastores, a cabeça dele doía tanto, e ele disse: pai, o que está acontecendo? Há mais de 16 anos que eu não tenho uma dor de cabeça. O que foi que eu fiz de errado? Eu estava lá naquela reunião e eles falavam de A, e de B, e de C, e de D, de todo mundo. Mas eu não falei uma palavra. Mas Deus disse: você balançou a cabeça dizendo Já leram isso? Quer dizer, não falou, mas o coração Ou seja, é isso mesmo. E então ele disse: pai, me perdoa. E foi tomar o remédio para dor de cabeça. Não. Ele reconheceu e na hora a unção veio sobre ele e a dor de cabeça desapareceu. Amém, irmãos? Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 8, ele diz que o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. Pedro estava escrevendo para crentes ou descrentes? Crentes. T.L. Osborne diz que nós não podemos ficar todo o tempo a falar do diabo, porque se ficarmos todo o tempo a falar do diabo, não falaremos a palavra de Deus. Mas, meu irmão, T.L. Osborne também diz que nós precisamos ter cuidado. Amém? Não pode de uma mesma fonte jorrar água amarga e água doce. Nem pode uma árvore boa dar frutos maus, nem uma árvore má dar frutos bons. Não tem como. E Jesus diz que pelos frutos se conhecerão as árvores. E os frutos, meus irmãos, a serem produzidos por nós, eles serão produzidos primeiramente em nós. Você entende isso? Ou seja, o maior milagre que Deus vai fazer na tua vida, primeiro Ele vai fazer em você. O maior milagre que Deus vai fazer através da minha vida, Ele vai fazer primeiramente em mim. Paulo foi cuidadoso. E por isso ele diz em uma das suas cartas: eu tenho o máximo de cuidado para que pregando a outros, eu não venha me perder. Amém? Nós temos um instrumento poderoso para criar o mundo que nós precisamos para nós. O mundo que nós desejamos. Um mundo de sucesso, de saúde, de paz, de prosperidade, de alegria. E a ferramenta para a construção desse mundo são as nossas palavras. Deus, Ele somente está esperando, irmãos, que nós comecemos a falar. Olha, e quando nós começamos a falar, Deus começa a confirmar. Você sabe que a primeira vez que eu ouvi o pastor Jorge falar numa igreja de 30 mil, eu pensei: mas quando? E depois eu ouvi a segunda vez e eu disse: E na terceira vez eu já estava orando: Pai, obrigado pela igreja de 30 mil membros. E ainda essa semana eu tive um sonho, que saía do templo da igreja evangélica Verbo da Vida em Vitória, uma grande multidão que tomava as ruas de Vitória, e iam cantando alegremente por todas as ruas e avenidas de Vitória. E era uma multidão bem superior a 30 mil pessoas. Ha! As minhas palavras construirão o meu futuro. As tuas palavras construirão o teu futuro. As tuas declarações de fé irão fazer você avançar para aquilo que Deus já tem preparado para você, irmão. Entenda, Deus não vai preparar, Ele já preparou, está tudo pronto, é tudo meu e é tudo seu. Estando Paulo de viagem, aquela viagem trágica que ele fez de Jerusalém para Roma, naquele navio que naufragou, em uma determinada noite, Deus apareceu para ele e Deus disse a ele: Paulo, você é demais.
E eu quero te dizer, você não vai morrer, nem as 276 pessoas que estão com você. Pode amanhã cedo colocar essa turma toda para comer, porque nenhuma delas irá perecer. Paulo levantou no outro dia e disse, olha, eu tenho uma declaração de fé para fazer para vocês. E a turma toda, o Deus de quem eu sou, declaração de fé. O Deus a quem eu sirvo, convicção, me apareceu essa noite. Agripa disse, Paulo, você está ficando louco. Mas Paulo sabia de quem ele era e o que ele podia em Cristo Jesus. Por isso em Filipenses 4:13 ele diz, eu posso todas as coisas com a força que Cristo me dá. Então ele levanta, que às vezes, não sei se ele estava deitado, mas a verdade é que no dia seguinte ele vem e diz assim, olha, vamos comer, porque ninguém aqui vai morrer. Amém? E não morreu. Nenhum sequer daqueles homens pereceu, porque Paulo declarou com a boca o que ele cria no coração. Irmãos, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele sempre vai testificar no nosso coração que somos filhos de Deus. Romanos 8:26. Então não há por que termos dúvida quando nós falamos, o nosso Pai, ele vai dar o aval daquilo que nós falamos. Se falamos a palavra da fé, crendo, Deus irá dar o aval e vai acontecer. Amém? Limpar o coração. Tirar as ervas daninhas, a falta de perdão, os ressentimentos e as mágoas. E então a nossa vida será uma vida de muitos frutos. Amém? Entende, irmãos? Os frutos serão sempre mais importantes do que as obras. Amém? Aleluia. Diga, os frutos sempre serão mais importantes do que as obras. O que Deus realmente quer é um Geraldo que dê frutos. Porque para fazer obra tem muitos aí, irmãos. Tá assim, ó. Tá assim para fazer a obra. Agora o que Deus quer são frutos. Frutos que permaneçam. Em Mateus capítulo 7, no verso 16, abra lá a tua Bíblia. Mateus 7, 26. Mateus 7, 16. Deus é bom. Amém, irmãos? Aleluia. Mateus 7, verso 16. Acharam? Vocês os conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem de mim, vocês que praticam o mal. Obras. Amém? Obras. Os frutos sempre serão mais importantes para Deus do que as obras. Em Gálatas capítulo 5, vamos lá. Gálatas 5, 22. Glória a Deus. Aleluia. Gálatas 5, 22. Glória a Deus. Aleluia. Gálatas 5. Amém? Diz assim, ó. Mas o fruto do Espírito é amor. Paulo diz que
o amor é o caminho mais excelente. Amém? Em 1 Coríntios 13, Paulo diz: o amor é o caminho mais excelente. Mas o fruto do Espírito é o amor. E aí ele vem e vai descortinar a partir do amor, porque a alegria sem amor é como um sino que toca, só faz barulho. O sacrifício que eu fizer sem amor é somente como um sino que toca sem nenhum efeito benéfico. Ou seja, tudo que eu fizer fora do amor é só obra, irmãos. É só obra. Você está entendendo? Deus está pronto para cumprir aquilo que falamos com a nossa boca, crendo com o nosso coração. Quando algo não acontece, o problema não está em Deus, nem na palavra de Deus. Devemos examinar o nosso coração, porque quase sempre o problema ele vai estar em nós. Então deixa eu limpar o meu coração das ervas daninhas, para que a palavra de Deus possa produzir fruto na minha vida. Deixa eu andar em amor, para que Deus ele possa operar através da minha vida e abençoar as pessoas que estão à minha volta, e eu mesmo ter uma vida abençoada e próspera. Amém? Deus quer uma igreja que ande em perdão e que ande em amor. Amém? A igreja andando em perdão e em amor, nada será impossível. Você entende isso? Todas as declarações de fé que fizermos, crendo com o nosso coração, irão acontecer, porque estamos com o coração limpo e estamos andando em amor. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. O amor é arma de guerra. Por isso Jesus diz assim na palavra dele, lá no Sermão do Monte: bendiga aqueles que te maldizem, e orem por aqueles que vos perseguem. Façam o bem àqueles que lhes querem mal. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Então, se eu posso criar com as minhas palavras o mundo que eu quero amanhã, estando eu consciente disso, conhecedor dessa verdade, então eu não posso perder tempo. Vou vigiar as palavras que saem da minha boca, observando se elas estão em linha com a palavra de Deus. Amém? E vou estar sempre limpando o meu coração das ervas daninhas, da falta de perdão, do rancor, do ódio, do ressentimento. E vou estar sempre vigilante, andando em amor, porque o amor é o caminho mais excelente. Mas, Senhor, eu expulsei demônios, falei em línguas, eu fiz isso, dei cesta básica para os pobres, limpei o quintal da igreja, pintei as paredes, reformei o teto. Engraçado, eu não te conheço. Não te conheço. Mas, Senhor, está sendo injusto comigo. Eu não te conheço. Vocês entendem isso? Agora, se fizermos as coisas como Deus quer que elas sejam feitas, oh, meu irmão, a Bíblia diz que Jesus não vai se envergonhar de nos chamar irmãos. Amém? Quando chegarmos lá na glória, Ele vai nos receber e vai dizer: opa, está chegando a minha família. Esses aí eu conheço. Digam graças a Deus. Mateus capítulo 7, verso 24, para a gente terminar. Você pode abrir sua Bíblia lá, Mateus 7, 24. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 7, 24. Também é uma palavra conhecida. Portanto, diga, está falando comigo. Isso eu aprendi aqui, tá?
Portanto, quem ouve estas minhas palavras, só ouve. Como diz a minha terra, entrou por um ouvido, saiu pelo outro. É isso que Jesus está dizendo aí? Não, ele diz assim, ó. Quem ouve, diga quem ouve, e as pratica, é como um homem prudente, diga prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Edificando a nossa vida sobre a rocha, fazendo declarações de fé alinhada com a palavra, limpando o nosso coração da falta de perdão, do ressentimento, da mágoa e do ódio, de tantas outras coisas nocivas, andando em amor, mesmo quando não somos compreendidos, somos perseguidos e falam mal de nós. Estamos edificando a nossa casa sobre a rocha. E vindo a tempestade, dá-se contra essa casa, e ela não cai. Amém? Pegaram um santo da igreja primitiva, um irmão chamado Hipólito, levaram ele para a arena e disseram para ele: você pode continuar vivendo se você negar a sua fé. E ele disse: como que eu vou negar alguém que nunca me fez mal algum? É como Paulo disse: eu estou pronto não somente a ser preso, mas até mesmo a morrer, se for preciso, por Jesus. Declarações de fé enchem o nosso coração de convicção. O diabo não pode nos barrar. Amém, irmãos? O diabo não pode nos barrar. Ele mostra um quadro aqui, mas você está olhando para cá. Amém? Você não está prestando atenção no diabo. Você sabe por que o touro lá na arena... Você imagina bem, irmãos. Quem já esteve na Espanha aqui? Teve alguém que foi lá? Assistiu alguma tourada? Não, né? Mas é um bicho muito grande, é um trem imenso aquilo. É um boizão mesmo. E o cara lá, qual o nome que dá a ele mesmo? Toureiro. E o toureiro fica fazendo gracinha na frente do touro. E ele abana o pano para o touro e o touro avança no pano. E ele tira o corpo fora. E ele abana de novo e o touro avança no pano, ele tira o corpo fora, vai só cravando os espetos, as espadas, sei lá, a faca no dorso do touro. E quando o touro já está bem cansado, já não aguenta mais, então ele vai dar a sentença final. Eu gosto de um texto de Provérbios 4:25 que diz que nós não podemos olhar para duas direções ao mesmo tempo. Temos que olhar firmemente para aquilo que está diante de nós. Amém? O que está diante de nós, irmãos, são promessas de Deus, que Deus vai cumpri-las todas. Porque Deus não é homem para mentir, nem o filho do homem para se arrepender. Mas nós temos que estar olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Amém? A fé que eu tenho, ela não vem por tradição dos meus pais. A fé que eu tenho, ela tem um autor. O autor da minha fé é Jesus. Então, ouvindo as palavras de Deus, colocando-as em prática, eu estou edificando a minha casa sobre a rocha. O diabo vem, fazendo todo aquele barulho. Mas eu estou olhando para Jesus. Eu estou olhando para a palavra. A minha vida está edificada sobre a rocha. A tempestade vem e eu não sou abalado. No entanto, aquele que ouve e não pratica é como um homem insensato, imprudente, que constrói a sua casa sobre a areia. E vem a tempestade e dá contra essa casa. E ela cai. E é grande a sua ruína. Amém?
Agora entenda bem, irmãos. Deus, que conhece o meu coração, que conhece o teu coração, Ele nos elegeu em Cristo Jesus. Ele nos predestinou para a vida vitoriosa. E Ele quer cumprir todas as promessas dEle na nossa vida. Então estejamos olhando para Jesus, edificando a nossa casa sobre a rocha, fazendo as nossas declarações de fé, alinhada com a palavra de Deus, limpando o nosso coração todos os dias, andando em amor. Amém? Ah, mas só vou amar o Joãozinho, porque o Joãozinho, eu sei lá, meu santo dá mais com o dele. Irmão, tem isso não, filho. Tem negócio de meu santo, acabou esse negócio. Sabe como é que é? O meu santo dá mais com o santo dele. Mas que negócio é esse? Acabou. Isso é passado, irmãos. Amém? Aleluia. Já pensou você chegar lá no céu, e aí, como é que foi lá? Pois é, eu não tive um bom relacionamento com o Joãozinho não, porque meu santo nunca deu com o dele. Pô, que santo é esse? Não, irmãos. Somos filhos de um mesmo Pai. Amém? Aqui nós moramos em casas diferentes, em endereços bem diferentes, mas um dia estaremos todos habitando em um só lugar, no céu de glória. Amém? Aleluia! Estaremos todos diante daquele que vive e reina para todo sempre, o nosso Pai. E então Ele dirá com o coração cheio de alegria: vinde, benditos do meu Pai. Está aqui. Sabemos que é um texto escatológico, mas nós podemos dizer: porque meu irmão vai ser muita bênção. Paulo diz com grande alegria em uma das suas cartas: eu alegro o meu coração, porque eu sei que a coroa que está preparada para mim me será entregue, não somente a mim, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Irmãos, nós estamos essa semana agora, para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, eles acham que é a Semana Santa, mas nós entendemos que todos os dias são dias santos, amém? Porque nós somos santos, amém? E nesta época do ano as pessoas ficam tão sensíveis, são tocadas, e elas vão trocar ovos de coelho, que não sabemos de onde veio, porque coelho nunca vai dar ovo, né? E vão fazer declarações e declarações que amam, que perdoam, e nós sabemos que muitas delas estarão apenas falando para cumprir apenas com a tradição, com o ritual. Mas conosco não é assim, amém? Aleluia. Deus já nos limpou, irmãos, de toda maldade. Já nos purificou de toda injustiça. Agora não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Estamos diante de Deus como se nunca tivéssemos pecado. Somos justiça de Deus. Estamos em aliança com Deus. Uma aliança eterna, uma aliança de sangue. Somos mais do que vencedores. Deus quer fazer as coisas acontecer na minha vida e na tua vida. Ele tão somente está esperando de nós uma posição. A posição de abrirmos a nossa boca e falarmos conforme a palavra de Deus, crendo no nosso coração. Mas também Ele está esperando uma posição de nós, de limparmos o nosso coração. Dizer: Pai, eu estou limpando o meu coração. E se há alguém que eu tenho que ir pedir perdão, eu vou ainda essa semana. Não deixar o tempo passar, irmãos, mas agir rápido. Você entende? Limpar o coração. Quem sabe eu estou precisando andar mais em amor. Então deixa eu fazer isso logo. Por que esperar? Um grande pregador esteve aqui no Brasil e falou para um outro grande pregador também aqui do Brasil. Eu achei tão bonito que ele disse assim: olha, você sabe por que as pessoas elas estão onde você está? Porque você tem amor pelas pessoas. Isso é forte, irmãos. Pelos frutos seremos conhecidos. Então nessa semana, que para aqueles que ainda não nasceram de novo é a Semana Santa,
onde vão saindo um na casa do outro, trocando presentes, levando ovos de Páscoa, mais comendo torta, mais isso, mais aquilo. Para nós que somos servos de Deus, filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que iremos receber um reino inabalável. Então vamos limpar o nosso coração. Pega essa sexta-feira, sabe? E mergulhar na palavra. E estar em oração. Romanos 8,14 diz que aqueles que nasceram de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, se o Espírito Santo trouxer à tua memória, olha, tem alguém a quem você tem que ir e se acertar com ele, pedir perdão. Se a pessoa está longe, liga. Diga: fulano, olha, eu me arrependo do que fiz, do que aconteceu. Quero que você me perdoe. Ah, mas eu acho que ela não vai me perdoar. Meu irmão, você vai estar fazendo a tua parte. Se a pessoa está aqui, vá até a casa dela. Que é aqui, que eu digo em Vitória, no estado, vá lá. Olha, eu errei nisso, quero que você me perdoe. E se você tem que perdoar alguém, perdoe. Ah, não vou perdoar não, porque só Deus pode perdoar. Não, irmãos. Você pode perdoar. Jesus disse que você pode perdoar e pode reter o teu perdão. Mas o conselho da Bíblia é que você deve perdoar. Então, se alguém te feriu, se alguém te magoou, se aqui na igreja existe alguém, aqui na congregação, perdoe essa pessoa. E você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Há muito tempo eu li um livro, e o título desse livro é Há Poder em Suas Palavras. Não sei se alguém já leu esse livro aqui. É um best-seller. E ele conta o relato de uma moça que tocava na igreja. Era musicista na igreja. E um dia aquela moça foi ficando triste, muito triste. E foi se afastando das atividades da igreja. E o pastor Jake Hayford recebeu na igreja dele um missionário. E ele disse: olha, tem essa moça aqui. Eu já tentei ajudá-la, mas não consegui. Quem sabe você consegue. E aquele irmão disse: me mostra essa moça, eu quero conversar com ela. E eles foram conversar. E aquela moça disse: olha, eu tenho uma grande mágoa no meu coração, por causa de uma senhora que fez um grande mal para minha mãe. E desde que eu tomei conhecimento do grande mal que ela fez para minha mãe, eu não consegui perdoá-la. Na verdade, eu tenho desejado todos os dias que ela morra. E aquele irmão convenceu aquela moça pela palavra de Deus que ela devia perdoar. Você sabe o que aconteceu? Aquela moça foi restaurada pelo poder de Deus. A mãe dela foi curada. E a mulher que havia feito tanto mal para a mãe dela se converteu a Jesus Cristo. Em Lucas 1,37, irmãos, está escrito que para Deus não há impossíveis em nenhuma de suas promessas. Deus tem promessas para a sua vida. Ele vai cumprir todas elas. Mas alinhe-se com a palavra de Deus. Não deixe para amanhã. Faça isto hoje. E eu te asseguro que você vai se ver livre desses medicamentos que têm feito tanto mal para o teu corpo. As suas noites de insônia transformarão em noites bem dormidas. Você dormirá o sono do justo. As portas irão se abrir para você. As bênçãos de Deus que já estão vindo todos os dias, elas te alcançarão. Estarão contigo nos teus celeiros e em tudo que você colocar a tua mão. Você tem a chave, irmão, para abrir o céu sobre a tua vida. Você tem a palavra de Deus. Você tem o Espírito de Deus.
Você tem uma igreja que te ama, um pastor que te ama. Sabe o dia que eu entendi isto? Depois de mais de 20 anos de ministério, a minha vida ela mudou completamente. Eu entendi, Pai, tudo que eu quero agora é recuperar tudo aquilo que o diabo me roubou durante esses 23 anos. Pregando a palavra de Deus, mas vivendo pouco da palavra de Deus. Coisas simples como esta. Colocar em prática a palavra de Deus. Deus tem abençoado a minha casa e a minha família. Os meus filhos têm prosperado. As bênçãos têm transbordado por todos os lados. Hoje eu não tenho mais medo de perder a fé, irmãos. Porque a fé está viva dentro de mim, a fé é Jesus. O diabo foi colocado no lugar dele. E eu estou reinando em vida com Cristo Jesus, porque eu recebi a abundância da graça e o dom da justiça. É hora de romper, meu irmão. De limpar o coração, de voltar-se para a palavra de Deus com o coração quebrantado e contrito, de desejar ardentemente a palavra de Deus como a criança que deseja o leite da sua mãe, e dizer: Pai, eis-me aqui, Pai, não como um trapo de imundícia, não, mas como teu filho amado, como alguém que foi resgatado pelo precioso sangue de Cristo ali na cruz do Calvário. Eis-me aqui, Pai, para fazer um concerto contigo e andar em vitória. Levante as suas mãos. Aleluia! Abra o teu coração agora. Rasgue o teu coração diante de Deus. E você vai declarar a palavra de Deus com tanta convicção que o céu inteiro irá se mover para que a tua vida seja uma vida de milagres diários, diários e diários e diários e diários, irmão. Você não irá viver de estações, porque haverá somente uma estação na tua vida em que o sol da justiça brilhou na tua vida, trazendo luz, e aquilo que não dava frutos vai começar a dar. Aleluia! Teu nome grande. É tempo de corrermos para Deus e dizer: Pai, eu perdoo e eu recebo o teu perdão. Pois só tu és o Deus. Aleluia! Sobre tudo. Aleluia! 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 Põe o diabo no lugar dele, irmão. E é debaixo dos teus pés, obedecendo ao teu comando e não te dando ordens. Outra obra em nossas vidas. Aleluia! Receba o teu milagre hoje mesmo. Nunca diga: um dia Deus vai me curar, porque a tua cura é para hoje. Levante a tua mão e cante com muita alegria. Engrandeça ao Senhor. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Porque as cadeias já foram
você é livre. Para a liberdade foi que Cristo te libertou. Ele é a tua justiça e a minha justiça. O teu nome está escrito no livro da vida. E todos os dias o Pai te contempla. E ele diz: lá está indo meu filho Davi para o trabalho. Exército angelical, acompanho. Hebreus 1,14. Lá está indo Vitor, meu filho amado. Vá lá, anjos, e opere milagres para ele. E Jesus se alegrando, meu irmão, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, após o seu sacrifício na cruz, ele se alegraria pelo fruto do seu trabalho. A Bíblia diz que todas as obras de Deus são perfeitas. Você é uma obra perfeita de Deus. Eu gosto quando aqui na igreja é dito que você foi pintado por Deus como a obra de um grande escultor. Deus é bom. Ele é maravilhoso. Ele é santo. E você não é diferente disso, irmão. Você também é bom. E você também é um santo de Deus. Alegre-se no Senhor sempre. Alegre-se sempre. Essa é a ordem da palavra de Deus. Alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Porque as muralhas já caíram. Elas não irão cair, já caíram. O teu milagre já chegou. Já chegou. Eu vou repetir uma citação aqui de um irmão do nosso ministério, que ele diz assim: meu irmão, imagine que a palavra de Deus é aquela escada rolante. Você sobe e não faz nenhum esforço, ela vai te levar. Amém? Descanse na palavra santa de Deus e ela vai te levar a lugares altos. Amém? Aleluia. Então, construa o teu mundo com as tuas palavras. Façam declarações de fé que estejam em linha com a palavra de Deus. Sonde o teu coração. Vê se aquilo que você está falando é mesmo o que você quer, porque o Pai vai fazer. Limpa o teu coração. Tire as ervas daninhas. Ande em amor. Andar em amor não é andar em beijinhos, irmãos. Andar em amor é andar em perdão, em compreensão, em respeito e em honra. Honra. E então você vai ver, nada irá te deter. Amém? Diga graças a Deus. Pode assentar no seu lugar, em nome de Jesus. Davi. Aleluia. Amém. Aleluia, glória a Deus. Irmão Geraldo, bênção pura, meu irmão. Como eu costumo dizer, recebi com força. Aleluia. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Aleluia, bênção, meu irmão. Bênção pura, aleluia. Meu irmão, o vídeo